Prezados irmãos, queridas irmãs, bom dia. Bom dia! Dormiram bem? Bom, que Jesus nos abençoe uma vez mais. Antes de darmos início ao tema escolhido para esta manhã, eu gostaria de fazer dois comentários. O primeiro, eu acho bastante oportuno, considerando os dias que nós vivemos na atualidade. Como foi dito na minha apresentação ontem, eu tenho um programa que vai ao ar pela Rádio Boa Nova. Evidentemente que aqui em Porto Alegre não há como sintonizar, mas se vocês digitarem lá www.radioboanova.com.br pela internet, vocês conseguem acompanhar o programa que se chama Falando Francamente, que vai ao ar toda sexta-feira às 4 horas da tarde. E neste programa, geralmente nós sempre estamos respondendo perguntas, tirando dúvidas dos ouvintes, quando o programa é ao vivo. Geralmente ele é gravado, porque eu vou até Guarulhos para gravar o programa. Então eu saio de Votuporanga todo mês e vou a Guarulhos fazer a gravação do programa. Mas às vezes o programa é feito ao vivo. Em um desses programas, uma senhora ligou ao vivo, mas ela não queria fazer pergunta, ela não queria tirar dúvidas, ela queria desabafar. Ela se mostrava uma pessoa extremamente infeliz. E ela desabafou, ela chorou, e num dado momento do seu desabafo, ela disse uma coisa que me chamou a atenção. Ela disse assim, abre aspas, eu sou infeliz. Eu não acredito na felicidade. Em minha opinião, quem acredita na felicidade ou é tolo ou é ingênuo. Porque nesta vida nós nascemos só para sofrer. Fecha aspas. Quando ela terminou o seu depoimento e nós encerramos o programa, eu fui para casa a meditar naquelas palavras e a me perguntar por que as pessoas estão tão infelizes. Porque o caso daquela mulher, infelizmente, não é exceção. Quando nós contemplamos o semblante das pessoas, nós notamos com facilidade que as pessoas estão tristes, que elas estão fechadas em si mesmas. Observe, por exemplo, quando você entra num elevador com mais ou 3 ou 4 pessoas, para onde elas ficam olhando? Para o chão, ou para os andares. Nós não olhamos nos olhos das pessoas, nós quase nunca estamos dispostos a começar uma amizade, a abrir um sorriso, a dizer, olá, como vai, tudo bem? Você mora aqui no prédio? Não, estamos fechados em nós mesmos, tristes, infelizes. E eu então comecei a pensar e a pesquisar, numa tentativa de descobrir qual a razão, qual o motivo que faz com que as pessoas estejam tão infelizes. E descobri. Evidentemente que eu não descobri o motivo, porque todos, particularmente, têm os seus motivos pessoais para estarem tristes. Mas eu descobri uma razão, um motivo que, na minha opinião, é um dos motivos principais que nos leva à infelicidade. E eu vou contar para vocês hoje este segredo. Para contar, eu preciso contar uma história verídica, é verídica. É verdade, é verídica. Olha, diga para nossa irmã, benfeitora aqui da casa, que é a última brincadeira que eu vou fazer com mulher, viu? Não vou fazer mais nenhuma ao longo da palestra, só essa. Eu vou dizer, ela já está ouvindo, né? Recentemente, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, inaugurou-se uma loja um pouco diferente, porque trata-se de uma loja que vende maridos. A mulher vai até a loja e compra o seu marido. Agora veja bem, esta loja tem algumas regras, eu vou falar, porque vai que alguma mulher deseja comprar um marido, já sabe como é que funciona, preste atenção nas regras. A mulher que for até a loja comprar o seu marido, ela só poderá fazer isso uma vez na vida. Ela foi, comprou, não comprou, não compra mais. A mulher não pode voltar uma segunda vez na loja, tá?
Segunda regra, a loja tem 6 andares. E à medida que os andares vão subindo, as qualidades do marido vão melhorando. Claro que o preço também vai se elevando, natural. Terceira regra, essa é muito importante. Se a mulher, por exemplo, entra no terceiro andar, ela só pode comprar o marido do terceiro andar ou ir para o andar de cima. Ela não pode descer e comprar o marido do andar que ela já passou. Então ela entra naquele andar, então ela compra ali, ou ela vai para cima, descer não pode mais. Vocês entenderam? Entenderam a regra? Muito bem. Recentemente, uma jovem senhora de Porto Alegre espírita, inclusive, visitou a loja dessa casa. Eu não vou citar nome, porque pode ficar constrangedor, mas então eu não vou citar o nome. E dizem que as mulheres de Porto Alegre são muito exigentes. Não sei, me disseram. E ela chegou na loja e resolveu ir logo no primeiro andar. No primeiro andar, havia uns maridos expostos e havia uma placa dizendo assim: os maridos deste andar têm bons empregos. Uma qualidade importante. Para a mulher que quer ter uma vida financeira confortável, natural que seu marido tem que ter um bom emprego. Ela pensou em comprar, mas como era de Porto Alegre, exigente, disse: mas se os maridos do primeiro andar são assim, os do segundo devem ser bem melhor. Resolveu ir para o segundo andar. Foi para o segundo andar. Lá havia uns homens expostos e uma placa dizendo assim: os homens deste andar têm bons empregos e gostam de crianças. Uma qualidade também muito importante. A mulher que quer ser mãe, importante que seu marido goste de criança. Ela pensou em comprar, mas como era de Porto Alegre, disse: vou para o terceiro andar. E resolveu ir para o terceiro andar. No terceiro andar havia uma placa dizendo assim: os maridos deste andar têm bons empregos, gostam de crianças e são bonitões. Homem assim só em Votuporanga? Ela disse: ela disse: é esse, olha só, né? Chegou até a pegar o cartão de crédito, mas quando ela ia pagar, como era de Porto Alegre, ela disse: mas se os maridos do terceiro andar são assim, os do quarto andar devem ser bem melhor. Quer saber? Vou para o quarto andar. Foi para o quarto andar. No quarto andar havia uns homens expostos e uma placa dizendo assim: os homens deste andar têm bons empregos, gostam de crianças, são bonitões e são românticos. Mulheres, o que mais vocês podem querer? O paraíso. Mas ela não ficou satisfeita. De Porto Alegre, terrível essas mulheres de Porto Alegre. Se os do quarto andar são assim, os do quinto devem ser bem melhor. Quer saber? Vou para o quinto andar. E foi para o quinto andar. No quinto andar havia uma placa dizendo assim: os homens deste andar têm bons empregos, gostam de crianças, são bonitões, são românticos e ajudam no trabalho doméstico. É esse, é esse, não tem dúvida. Mas quando ela foi pagar, ela pensou um pouco e disse: mas espera aí, a loja tem 6 andares. Eu estou no penúltimo andar. Não. Agora que eu cheguei até aqui, agora eu vou até o último. Não. Eu vim até aqui, vou para o último andar. E foi para o 6º andar. Quando ela entrou no 6º andar, havia uma placa dizendo assim: você é a visitante número 35.500. Avisamos que neste andar nós não vendemos marido. Este andar foi criado para provar que as mulheres nunca estão satisfeitas. Pois é. Agora vem a parte séria da história. Eu não sei se as mulheres são assim. Eu acho que não. Mas o ser humano é assim. E esse é um motivo muito forte que nos torna infelizes. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Vivemos dentro de uma ambição tão desmedida
Porque a ambição natural, ela não é crime, não é errado. A pessoa ter a vontade de ter uma casa melhor, um carro melhor, não há nada de errado nisso. Mas nós vivemos dentro de uma ambição tão desmedida, de sempre querermos mais, querermos mais, querermos mais, que somos incapazes de olhar para o lado e agradecer a Deus aquilo que nós temos. A sua casa pode não ser uma mansão, mas é o seu lar. É o lugar para onde você volta depois das lutas de todos os dias. O seu filho pode não ser o melhor filho do mundo, mas é o espírito que Deus lhe confiou para você cuidar nessa encarnação. O seu esposo, a sua esposa, podem até não ser os companheiros ideais, mas são aqueles que estão com você nas lutas de todos os dias. Por isso, prezados irmãos, para nós sermos mais felizes, vamos começar a agradecer a Deus aquilo que nós temos, mesmo porque, e isso é muito importante, mesmo porque tudo que nós temos nesta vida não é consequência dos nossos méritos, é graças à misericórdia de Deus. Porque nesta vida, se nós fôssemos ter só aquilo que nós merecemos, eu nem vou dizer aonde a gente estaria agora. Essa que é a verdade, tá bem? E a segunda observação, antes da gente começar a palestra, é que ontem eu não terminei e me cobraram, e eu vou só resumir aqui. Depois do tratamento que a minha mãe fez, ela estava sendo vítima de magia negra, e quando a pessoa é vítima de magia negra, os passes convencionais não resolvem o problema. Por exemplo, quando uma pessoa faz aquilo que popularmente ficou conhecido como despacho, como macumba, e a pessoa diz, mas isso não pega. Nem sempre. Nem sempre não pega. Às vezes pega. Às vezes pega porque não é o mal que nos faz, que consegue fazer com que a nossa vida vá para trás. Mas nós muitas vezes temos um comportamento que favorecemos a energia negativa que chega até nós. É igual mal olhado. Mal olhado pega, depende de como você está. Porque se uma pessoa olhar para você com olhos de inveja, ela emite uma energia, ela emite uma vibração. E você não está bem, você está vivendo um momento difícil, você não está bem sintonizado, aquela energia negativa vai lhe envolver, sem dúvida alguma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por exemplo, quando uma pessoa faz um trabalho, o trabalho foi feito lá numa encruzilhada, não temos que ter a preocupação de desmanchar o trabalho na encruzilhada, na parte física. Só que na parte etérica, na parte espiritual, quando nós tratamos desses casos, eu desdobro os médiuns e eles, em companhia dos espíritos, vão até o local e destroem aquilo que está feito na parte espiritual. Porque a parte física perde o valor. Em alguns casos é preciso fazer isso. Então, depois que Vanderlei fez o tratamento em minha mãe, 2 semanas depois, ela continuou o tratamento médico, temos que dizer isso, porque esses tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Quando nós falamos, por exemplo, em depressão, a depressão é uma doença gravíssima que pode ser tratada nas casas espíritas devidamente preparadas para isso, porque tem muito centro espírita que quer se propor a tratar de uma coisa que não dão conta. A casa tem que saber fazer o trabalho, mas isso não dispensa a pessoa de continuar o seu tratamento médico, a não ser que ela melhore o suficiente para que o médico diga a ela, pode parar de tomar o remédio. Porque o remédio não vai curar a depressão, não existe remédio físico que cure depressão, porque a depressão é uma doença da alma, não é uma doença do corpo. Se não é uma doença do corpo, os remédios combatem o efeito da depressão, mas não conseguem ir na matriz do problema, que está na alma, que está no espírito. Mas as pessoas muitas vezes precisam do remédio para combater o efeito da depressão. Tudo bem, tudo certo. E é o médico que deve dizer à pessoa que ela não precisa mais do remédio. Não nós que nos propomos a fazer esse tratamento. Então a minha mãe melhorou. 1 mês depois ela já estava trabalhando na sessão mediúnica. E hoje continua trabalhando conosco. Então a minha filha tem 17 anos, trabalha na sessão mediúnica, e agora eu vou dizer aqui uma blasfêmia, uma coisa antidoutrinária, né? A minha filha de 14 anos trabalha na sessão mediúnica, não incorpora não,
mas trabalha na sessão mediúnica, auxilia o Dr. Klaus, porque para trabalhar na mediunidade não é tanto a idade física, mas a idade espiritual. Tem marmanjo com 40 anos, que parece criança, não tem responsabilidade, não tem disciplina, vai ao centro um dia, falta outro. Esse é eterna criança, não vai trabalhar nunca. Porque mediunidade, sem estudo e sem disciplina, é melhor você ficar em casa vendo novela. Mediunidade sem estudo e sem disciplina, é melhor você ficar em casa vendo novela. Não venha trabalhar, que você só vai fazer bobagem. É inconcebível que um indivíduo queira ser médium e não esteja mergulhado no estudo. É inconcebível que você queira ser médium e não tenha uma disciplina. Isso é essencial, é fundamental. Evidentemente que eu estou falando de uma mediunidade séria. Agora, se você quer ter uma mediunidade medíocre, você pode fazer de qualquer jeito. Os hospitais psiquiátricos estão lotados de médiums, né? Doidos, mas médiums, doidos. Isso é essencial. Então a minha filha de 14 anos, eu não a obrigo. Ela quer, ela gosta. Todos os meus filhos vão ao centro desde que nasceram. Do primeiro mês já estavam indo ao centro. Os gêmeos, que são os índios que eu citei ontem, estão nas evangelizações desde pequeno. E minha filha, assim, tem disciplina. Ela vai fazer sopa, ela vai ajudar a cuidar de crianças, está trabalhando numa sala de evangelização, não falta do centro em hipótese alguma, a não ser em casos que haja necessidade de uma doença, aí é diferente. Mas isso é essencial. E quando o Vanderlei de Oliveira fez esse tratamento em minha mãe e ela se curou, eu não fiquei feliz, eu fiquei revoltado. Eu disse, mas eu não entendi. Eu sou médium. Precisa vir um médium mineiro para curar minha mãe? Uai, o centro tem um monte de guia, e eu não sei se eu lembro se eu contei para vocês, quem tratou a minha mãe foi um preto velho. Porque o Vanderlei chegou na sala mediúnica, estava eu e mais alguns trabalhadores, ele disse, eu preciso de uma maca. Eu disse, não tem maca. Então eu vou deitar lá na mesa. Aquilo eu achei um absurdo. Aquela época eu era conservador, eu era ortodoxo, os meus professores me ensinaram assim. Eu digo, meu Deus, deitar a pessoa na mesa, que blasfêmia. Já afastei, encostei na porta e tranquei. Porque se alguém entra aqui e vê um negócio desse, eu estou acabado no movimento espírita. E estou esperando, o médico vai incorporar agora o médico, de preferência alemão, até então o Klaus ainda não tinha aparecido. Ele me incorpora um preto velho, o pai João. Quando ele incorporou o preto velho, eu digo, meu Deus. E o preto velho vem vindo. Eu digo, meu Deus, ele vai vir até onde eu estou. Né? E eu... Que é espírito lê pensamento, né? Ele chegou perto e disse assim, Zé Fih não gosta muito de preto velho, não, né? Ele disse, não é que eu não goste, digamos assim, que a gente não está acostumado, né? Ele disse assim, então dê um abraço aqui no preto velho. Meus irmãos, foi o abraço mais difícil que eu já dei na vida, mas abracei, pois ele fez o tratamento e a minha mãe se curou. E aí eu fiquei muito nervoso. Eu disse, olha, com tanto guia aqui no centro, tem que vir um preto velho lá de Belo Horizonte. Por que eu não consegui resolver o problema de minha mãe? Foi então que surgiu o Dr. Klaus. Ele disse assim, o alemão, né? Essa boa gente que eu falei, ó. Ele disse assim, muito bem, eu tenho um trabalho para fazer com o senhor, mas até então o senhor não tinha maturidade para fazer o trabalho que eu queria. Agora o senhor está tendo essa maturidade. O senhor coloque no papel todas as suas dúvidas que eu vou responder. Eu coloquei no papel, ele respondeu, e daí nasceu o livro Falando Francamente. Nós lançamos o livro Falando Francamente, e a partir daí, então, ele começou a trabalhar conosco, explicando que ele estava me acompanhando há muito tempo, mas como eu tinha aquela visão estreita, ele não podia se apresentar para o trabalho. E agora eu faço aqui uma ressalva, muito importante. Grande parte desses dirigentes, desses médiuns, que têm uma visão estreita, que não gostam de inovação, são responsáveis pelo sucesso, entre aspas, do nosso movimento espírita até aqui. Essas pessoas, só porque têm uma visão estreita, não podem de forma alguma serem criticadas, porque foram elas que tiveram força moral para carregar o espiritismo até onde o espiritismo está hoje. José de Moraes fundou o Caminho de Damasco em Votuporanga no ano de 1940. Veja lá o que é isso.
Veja lá o que é a coragem de um homem de fundar um centro espírita no ano de 1940, onde as pessoas, quando viam um centro espírita, cortavam volta e passavam pela outra calçada. Numa época onde a perseguição da Igreja Católica com o espiritismo era algo terrível. Estas pessoas, nós deveremos agradecê-las e muito. Eu fui visitar uma cidade outro dia, fazer uma palestra. Quando eu cheguei, eu me sentei na cadeira, havia um senhor sentado. Ele estava com um livro meu na mão, o livro Não Há Mais Tempo. Ele disse assim: Aguinaldo, acabei de ler seu livro. Disse: que bom. Sabe o que eu achei? Disse: meu Deus, eu não vou nem perguntar, porque pelo tom da voz dele eu já imagino. Eu disse: não sei. Uma porcaria. Onde já você viu o senhor escrever um negócio desse? Eu estava esperando o senhor vir aqui fazer a palestra para eu discutir com o senhor. Então, o que é que o senhor me diz? Aí, nos raros momentos que eu tenho de equilíbrio espiritual, subiu assim aquela vontade de falar umas coisas, mas eu segurei. E talvez inspirado pelo benfeitor espiritual, eu perguntei assim: quantos anos o senhor tem? Ele disse: eu tenho 92 anos de idade, 60 anos de espiritismo, e até hoje eu ainda trabalho na sessão mediúnica incorporando espírito. Quando ele disse isso, eu pensei comigo: meu Deus, quem sou eu para discutir com um homem desse? Um homem que tem 90 anos de idade e ainda trabalha na sessão mediúnica. Esse homem é um herói. Eu tenho que respeitar a maneira dele enxergar as coisas, porque ele merece meus parabéns. Eu dei os parabéns a ele e não discuti com ele, porque ele merecia o meu agradecimento. Claro que quando as pessoas têm uma visão diferente, é mais agradável. Eu cheguei num outro centro, o dirigente foi me receber na porta. O dirigente, 71 anos, nenhuma referência ao nosso irmão. Eu estou dizendo isso porque 71 anos é uma pessoa que já teve vários momentos no espiritismo. As pessoas que têm mais de 50 anos, espíritas, elas têm uma dificuldade muito grande em entender esses novos modelos. E quando nós falamos de novos modelos, nós estamos falando de novas metodologias, porque Kardec foi e sempre será a nossa base. Jamais nós nos distanciaremos de Kardec, não é isso que estamos falando. Quando falamos das novas metodologias, é a nova maneira de você expor ideias que já vêm de a longo prazo. Entendemos que a época que Kardec viveu, ele tinha que usar aquela linguagem. O que nós vivemos hoje, nós precisamos pegar Kardec, mas usar uma outra linguagem. É isso que nós estamos falando. Porque nem de longe Kardec está ultrapassado. Kardec é a nossa base, é a base de todo espírita. É inconcebível que o médium seja médium sem conhecer o Pentateuco espírita. Ah, mas eu gosto assim de romance. Você pode ler romance, mas você precisa ter a instrução. Como é que eu posso ser médium sem conhecer o livro dos médiuns? O maior tratado sobre mediunidade que nós temos até hoje. Até hoje, eu não posso abrir mão disso. Então, quando eu digo das novas metodologias, eu não estou dizendo de nós nos distanciarmos de Kardec, ao contrário, mas é interpretar corretamente Kardec, porque nem tudo que a gente diz que Kardec disse o que a gente diz que ele disse. Porque é uma questão de interpretação. Tem muita gente interpretando equivocadamente o que Allan Kardec nos deixou. Por exemplo, as pessoas dizem assim: olha, nas sessões mediúnicas nós não podemos fazer evocações. Ora, como não? Como é que Allan Kardec escreveu o livro Céu e Inferno? Vocês leram o Céu e Inferno? Através das evocações, ué. O codificador nos ensinou isso. E outra coisa, Allan Kardec era um pesquisador. O primeiro lançamento do Livro dos Espíritos tinha 500 e poucas perguntas. Ele pesquisou, viu que poderia avançar, que tinha mais coisa a ser dita, fez um novo lançamento com 1019 ou 1018, dependendo da tradução da obra. Então nós estamos, quando falamos das novas metodologias, nós estamos nos inspirando em quem? Em Kardec. Nós estamos nos inspirando no próprio codificador, que não fechou nenhuma questão. Por exemplo, quando você pega o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele não tinha como se aprofundar nas questões.
porque ele partiu para a codificação do Espiritismo com mais de 50 anos de idade, e não poderia ser antes, porque se Kardec tivesse começado antes, ele teria ido para a fogueira. O momento em que Kardec foi codificar o Espiritismo, na história, era o momento ideal para a codificação. Então ele já tinha mais de 50 anos. Quando você lê sobre sexo no Livro dos Espíritos, são 4 questões, limitadíssimas. Por quê? Porque Kardec não se aprofundou em nada. Depois vieram André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles e outros tantos espíritos, destrinchando, ampliando aquilo que Allan Kardec havia dito. Essa é a ideia, essa é a proposta. Por isso que eu não entendo por que os ortodoxos não compreendem isso. Nós não estamos de forma alguma fugindo a Kardec, ao contrário, nós estamos indo de encontro à proposta de Kardec, da pesquisa, do estudo sério, do desdobramento das questões. Allan Kardec não falou de passe, mas falou de magnetismo. Está lá registrado. Ontem aqui eu falei sobre a transição planetária. Nós temos referências no Livro dos Espíritos, na questão 783, na questão 174, quando ele fala dos abalos físicos e morais, quando ele fala da necessidade do espírito reencarnar. Isso está na questão 174, reencarnar em outros mundos que não seja a Terra, inclusive em mundos inferiores. Agora, quando a pessoa consegue enxergar isso, é diferente. Eu cheguei nesse centro e o presidente já tinha seus mais de 70 anos. O que eu estou querendo dizer com isso? A visão de um dirigente dessa idade, quase sempre, é de uma visão conservadora, ortodoxa. Eu cheguei, ele estava com o livro meu na mão, e disse: eu estava esperando ansiosamente a sua vinda aqui no centro. Você mesmo? Ele disse: é. Por quê? Acabei de ler seu livro. Eu disse: que bom, o que o senhor achou? Vamos para o meu escritório. Eu disse: bom. Ai, meu Deus, lá vou eu. Ele sentou, eu sentei, e disse: olha, quando eu li o seu livro, eu pensei assim comigo: ou esse médio é doido, esse Klaus é um mistificador, ou eu estou ficando para trás no conhecimento espírita. E decidi reler André Luiz, prestando mais atenção, e descobri que eu estava ficando para trás, porque muita coisa que o Klaus diz está aqui no livro do André Luiz. Prontos, graças a Deus. Isso é ter uma visão abrangente. Você não é obrigado a concordar, mas você pode analisar. Deixa eu ver se isso aqui tem sentido. Deixa eu analisar isso aqui com calma. Essa é a proposta. Bom, deixa eu começar a palestra, que eu não comecei ainda, agora que eu vou começar, tá bom? Eu fui falando e me empolguei. Eu me empolguei um pouco. Vamos lá. A história é verídica. O tema é renovando os conceitos. E para começar esse tema, eu gostaria de começar com uma história real, essa de verdade, verdadeira. É a história muito antiga de um homem que era muito rico, que tinha muito dinheiro, muitas propriedades, mas que havia perdido a alegria de viver. Porque ele possuía 2 joias, 2 pedras preciosas que ele havia perdido. Uma delas, a sua esposa, a mulher que ele amava, que adquiriu uma doença incurável. E por mais que ele tivesse dinheiro para contratar os melhores médicos e comprar os melhores remédios, no final da batalha, a morte venceu. E ele perdeu a sua esposa. A sua outra pedra preciosa, o seu filho, um jovem de 18 anos de idade, que foi convocado para ir à guerra. E 3 meses depois, ele recebeu um telegrama do governo, informando que seu filho havia morrido em combate. Então aquele homem desistiu de viver. Não importava mais para ele o dinheiro, as posses, as propriedades que ele tinha. Ele se trancou dentro da sua mansão, que mais parecia um palácio, e como mecanismo de fuga, passou a adquirir telas, pinturas em telas, as mais caras, as mais bonitas, dos pintores mais famosos. Fosse o preço que fosse,
ele mandava os seus empregados irem, comprarem e trazerem para ele. Em pouco tempo, a sala principal da sua mansão estava repleta. Telas de Picasso, de Renoir, os pintores mais conhecidos e mais famosos, telas caríssimas. Um dia, um jovem que segurava um embrulho na mão, tocou o interfone da mansão. O mordomo foi atendê-lo e o jovem disse: eu quero falar com o dono da casa, preciso falar com seu patrão. O mordomo respondeu-lhe: impossível, o meu patrão não recebe a ninguém, o senhor nem tem hora marcada, pode ir embora, ele não vai recebê-lo. O meu patrão se fechou para o mundo, ele prefere a solidão. Não, disse o jovem, mas diga a seu patrão que eu trago notícias do filho dele. Do filho dele? Sim, eu trago notícias do filho dele. Bem, então é diferente. Quer entrar, por favor, quer entrar. Conduziu o jovem até a sala. Em poucos minutos, o pai, desesperado, descia as escadarias. Meu filho, o senhor traz notícias de meu filho? Sim, eu trago. Aliás, o seu filho é um herói. Eu estive com seu filho na guerra, e seu filho é um herói, porque nós estávamos em combate, quando de repente o inimigo arremessou uma granada, que caiu próximo de mim, e quando a granada ia explodir, e consequentemente ia matar-me, o seu filho, num ato heróico, se atirou na frente da granada, ela explodiu, estraçalhou-lhe o corpo, e salvou a minha vida. E aquela ação do seu filho marcou de tal maneira a minha vida que eu pintei uma tela. Ele desembrulhou. Não é uma tela que tenha valor comercial, eu não sou pintor. É uma pintura simples, uma pintura rústica, mas eu pintei nesta tela o exato momento em que seu filho se atirou na frente da granada e morreu para salvar a minha vida. Eu registrei os últimos momentos de vida do seu filho nesta tela e lhe trouxe de presente. O pai, onde as lágrimas desciam pela face, pegou a tela emocionado. De fato, era uma pintura rústica, uma pintura sem valor comercial, mas estava registrado ali os últimos momentos de vida do seu filho. Ele abraçou a tela contra o peito. O rapaz foi embora, ele nem perguntou o nome. Então ele pegou aquela tela sem valor comercial e pendurou na parede principal de sua sala, entre as telas dos pintores famosos. 3 meses depois, aquele homem não suportou a dor e veio a desencarnar. Morreu de saudades. Como ele não tinha herdeiros, todas as suas telas foram a leilão. Quando os colecionadores souberam da morte daquele homem, vieram de várias partes do mundo, porque sabiam que ele tinha as telas mais cobiçadas. Mais de 1000 colecionadores. Num salão amplo, o leiloeiro deu início ao leilão, pegando a primeira tela que seria leiloada, justamente aquela tela sem valor, que retratava os últimos momentos de vida do seu filho. E disse: meus amigos, vamos começar o leilão. A primeira tela é esta, quem dá um lance? Todos ficaram em silêncio. O leiloeiro então repetiu a pergunta: quem dá um lance? Todos continuaram em silêncio. O leiloeiro insistiu: quem dá um lance? Um homem se levantou e disse: joga essa porcaria fora. Nós não estamos aqui por causa disso. Nós estamos aqui por causa das telas de Picasso, as telas de Renoir. Isso aí não vale nada, ninguém quer isso, jogue fora. Eu não posso, disse o leiloeiro, porque consta no testamento que todas as telas têm que ser leiloadas, e esta faz parte do acervo. Eu sou obrigado a leiloá-la. Quem dá um lance? Como todos continuavam em silêncio, o leiloeiro disse: bem, vamos começar com um valor, R$10. Quem dá mais? R$10. Um homem, vestido de maneira simples, com as roupas sujas, usando chinelos de dedo, que estava no fundo do salão, ergueu a mão e disse: eu dou R$15. É o único dinheiro que eu tenho no bolso, mas eu dou R$15 pela tela. Todos olharam para trás. Quem é o senhor? Eu? Não, eu não sou ninguém.
Eu sou apenas o jardineiro desta mansão. Trabalho aqui há muitos anos e sei do valor sentimental desta tela e gostaria de ficar com ela. Está bem, meu senhor, a tela é sua. Queridos amigos, o leilão está encerrado. Mas como encerrado? O leilão nem começou. O leilão está encerrado, porque consta no testamento que aquele que adquirisse esta tela, consequentemente, seria dono de todas as outras telas. É preciso começarmos a rever os nossos valores. É preciso, prezados irmãos, aprendermos a renovar os nossos conceitos. Vivemos um período onde, infelizmente, os nossos valores estão tão alterados. Vivemos um momento onde o ter tem muito mais valor do que o ser. Vivemos numa sociedade onde o sobrenome das pessoas, o seu poder aquisitivo, determina o que vai e o que não vai ser feito. Vivemos numa sociedade onde, quando dois rapazes entram no banheiro de uma boate para conversar, e um diz assim a ele: você está namorando aquela menina? Estou. Como ela é? Ela tem um corpo perfeito, não tem uma celulite, linda. E o rapaz a descreve fisicamente, mas não diz como ela é. Nós vivemos numa sociedade quando duas moças vão ao banheiro de uma boate e uma pergunta a outra: você está namorando aquele rapaz? Estou. Como ele é? Ele é filho daquele político, mora naquele edifício, tem aquele carro importado. E a moça descreve o que ele tem, mas não descreve o que ele é. Os nossos valores estão alterados e eu costumo dizer que nós ainda, infelizmente, vamos precisar de muitas tsunamis para consertar essa humanidade. Infelizmente, a dor é um mal necessário. Porque mesmo com a dor, o homem tem uma dificuldade de rever os seus conceitos. Mesmo com a dor, o homem tem uma dificuldade de se aproximar de Deus. Eu me lembro que recentemente uma senhora deitou na maca para fazer uma cirurgia com o Klaus. E quando ele foi começar o procedimento, ele disse: espera um pouco, eu estou aflita, eu estou desesperada, porque eu fui ao médico e o médico diagnosticou um nódulo no meu seio esquerdo. E eu quero saber do senhor, pelo amor de Deus, o nódulo é benigno ou maligno? Dr. Klaus, que não é muito de conversa, às vezes ele fica incorporado durante 5 horas seguidas. E nós ouvimos ele conversar 2 vezes. Quando ele chega e diz boa tarde, e quando ele vai embora e diz até logo. É uma característica. Ele olhou para a mulher e disse: fique tranquila, é benigno. A mulher respirou aliviada, sorriu. Ele fez a cirurgia. Na outra semana a mulher foi ao médico, fez o exame, deu maligno. Então ela voltou muito brava. E nessas horas é uma beleza, porque o espírito vai embora e sobra para o médium. Eu acho engraçado isso. E ela, com o exame na mão, revoltada, me disse: como é que o senhor explica isso? Eu digo: minha irmã, eu não explico nada. Eu não sou médico, não sou enfermeiro. Quem disse foi o espírito. Sim, mas ele estava incorporado no senhor. Então o senhor tem a obrigação de me dar a resposta. Eu disse: olha, eu não posso responder pelo espírito, mas eu posso supor por que o espírito disse que era benigno. A senhora estava aflita, a senhora estava desesperada. Creio que se ele dissesse que era maligno, a senhora iria desesperar ainda mais. Então ele, para acalmá-la, quando eu disse isso, o espírito apareceu e disse: não é nada disso, está tudo errado, pode parar. Diga a ela que se o espírito é imortal, se as doenças do corpo são, na verdade, um processo de expurgo, de drenagem das enfermidades do espírito, para nós, toda e qualquer doença é benigna, nunca maligna, porque ela faz com que o ser humano reveja os seus conceitos e mude de vida. Diga a ela que este nódulo no seio
vai ensinar a ela o que ela não aprendeu através do amor. Diga a ela que ela vai aprender a ser menos possessiva. Quantas doenças que nós temos, que são enfermidades em decorrência do nosso estado emocional, porque não aprendemos a lidar com a vida. Eu estava na cidade do Rio de Janeiro uma vez, onde havia um outro médium incorporando um espírito, também alemão, que estava fazendo uma cirurgia espiritual de uma mulher que estava com câncer no intestino. E quando ele terminou o procedimento, eu estava perto, eu ouvi, o espírito perguntou à mulher: a senhora quer saber por que a senhora desenvolveu esse câncer no intestino? Ela disse: eu acho que eu já sei, é uma questão kármica, não é? Ele disse: não, senhora, isso não tem nada a ver com karma. A senhora quer ouvir? Quero. Tem certeza? Tenho. A senhora é tão egoísta, a senhora tem um desejo tão grande de reter as coisas perto da senhora, a senhora não admite perder nada, mas o grau de possessividade da senhora é tão intenso, que mesmo o intestino, que tem a função de liberar aquilo que o organismo não precisa mais, a senhora considera inconscientemente essa liberação como uma perda, e a senhora mentalmente provocou um câncer no seu intestino. E assim vai caminhando a sociedade, com esses equívocos de ordem moral, de ordem espiritual, vamos gerando uma série de traumas, de desafios, e foi por isso que ontem, sob orientação dos espíritos, inclusive, eu não disse isso ontem, vou dizer isso hoje, inclusive sob a orientação não de Klaus, sob a orientação dos dirigentes espirituais desta casa. Nós saímos um pouco da obsessão complexa para falar do autoconhecimento, porque é isso que tem urgência. É isso que é urgente na nossa vida. Revemos os nossos conceitos, mesmo nós que somos espíritas, como nós nos equivocamos. Outro dia eu fui fazer uma palestra, a dirigente disse assim: "Só Aguinaldo, o senhor fale, mas não fale muito, hein?" Eu disse: "Mas meu Deus do céu, por que uma senhora convida a gente para fazer a palestra e pede para não falar muito? Convidasse o orador mútuo, que a gente não falava nada, fazia a prece inicial, afinal." Aí eu não aguentei, disse: "Minha irmã, mas a senhora não quer que eu fale muito, por quê?" Ela disse: "Não, sabe por quê? Porque depois da sua palestra tem o passe de tratamento. E o senhor sabe como é que é, as pessoas precisam muito do passe." É verdade, é verdade. Todo o tratamento que se oferece na casa espírita é bem-vindo, desde a água fluidificada até o passe. Agora, não existe, e se alguém aqui discorda de mim, fique à vontade, pode discordar. E também aprendam a interpretar o que eu estou dizendo. Quando ontem, por exemplo, eu disse que o espírito, o amigo meu, que recebeu um espírito em forma de cobra e caiu no chão e rolava, isso não serve de inspiração para que os médiuns façam o que quiserem quando estão incorporados na sessão. Isso é indisciplina. Os meus médiuns incorporam espíritos extremamente agressivos. Nenhum deles fala um palavrão dentro da sessão mediúnica. Porque se o médium deixar o espírito falar um palavrão, eu espero o espírito ir embora e chamo a atenção do médium, porque isso é indisciplina. Às vezes o médium incorporado faz muito escândalo porque ele quer chamar a atenção. Eu me lembro, isso é fato verídico. Eu estava numa sessão e uma mulher incorporou um obsessor, e quando o obsessor incorporou, ela... o espírito afastou e disse assim: "Olha, eu sou obsessor, é verdade, mas eu não sou escandaloso desse jeito, não. Não. É verdade. É verdade. Quem conta isso, eu vou até dar a fonte, para vocês, se tiverem a oportunidade de perguntar, é Robson Pinheiro. Ele disse: "Olha, eu sou obsessor, mas esse escândalo não é meu, não é dela. A hora que ela parar com a frescura, eu volto." Entendeu? Então, o que eu disse é que há uma linha muito tênue entre o que seja indisciplina mediúnica e o que seja espontaneidade. Às vezes, por exemplo, um médium que tem uma sensibilidade muito grande, ele incorpora uma pessoa que se matou pondo fogo no corpo. Ora, como é que esse espírito vai estar? Vocês já pararam para imaginar como é que é a sensação desse espírito? Agora, o médium é sensível, o espírito incorpora, aí o médium vai: eu tô queimando, viu? Ó, tá ardendo aqui, dá para dar uma soprada? É assim que vai? Não,
É lógico que esse espírito ele vai estar num desespero muito grande. É claro que se o médium não conseguir manter o controle numa comunicação dessa, é compreensível. Só que isso não quer dizer que o médium possa extrapolar em toda e qualquer situação. E aí é diferente. Aí é indisciplina. São situações específicas que isto vai acontecer. Porque o médium, ele controla a sua comunicação. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso e vou falar mais um pouco sobre estudo. Porque eu acho que é importante falar sobre o estudo na mediunidade. Já já eu falo sobre isso. Mas voltando ao que eu estava dizendo. Eu tenho convicção de que um momento como este daqui é tão importante quanto o passe. E mais importante. É fácil de entender. Imagine que você está com um espírito perturbador lhe incomodando, um obsessor. E aí você vem no centro tomar um passe. Eu pergunto, o obsessor afasta ou não afasta? O que vocês acham? Isso. Teoricamente, ele afasta. Porque veja bem, você vem do centro com fé, você quer melhorar. O passista vai aplicar passe em você com carinho, com afeto, com amor. O ambiente do centro é um ambiente saudável. Afasta, mas afasta temporariamente. Às vezes está te esperando ali, fora. Olha, eu estava chegando aqui no centro hoje, uma multidão de espírito obsessor ali naquela esquina ali. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu estou esperando o pessoal que foi no centro. E quando chegar a gente vai pegar tudo de volta. Cuidado, hein? Quem for aqui, ó, à direita, cuidado, tem uma turma ali. Pode pegar vocês enganados, é melhor ir por aqui, cuidado. Enquanto que, se você vem ao centro, assiste uma palestra, alguma coisa naquela palestra mexe com você, você resolve mudar a sua vida, você resolve ser diferente, aí o obsessor afasta definitivamente. Perceberam a diferença? Isso aqui é um processo de autocura. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você amadurecer espiritualmente, você não vai precisar mais de terceiros para curar você. Você estabelece a autocura através da fé, da oração e da sua capacidade de agir no bem. Então a gente precisa começar a rever esses conceitos que estão extremamente equivocados, mesmo no nosso movimento espírita, o que é natural. Porque quem é que compõe o movimento espírita? Os homens, os seres humanos, que somos falhos. Nós somos falhos porque somos espíritos imperfeitos. A grande maioria das nossas verdades não são verdades absolutas, são verdades relativas, relativas ao nosso grau evolutivo. Daqui a pouco você vai descobrir que aquilo que você acreditava que era uma verdade absoluta, não é tão verdade assim. Quer ver como é que a gente erra até nas coisas mais simples? Tem um ditado popular que diz assim: é errando que se aprende. Vocês acham que esse ditado é falso ou é verdadeiro? Verdadeiro? É falso. Tá vendo como é que a gente é? É falso. Olha, se é errando que se aprende, vocês nem precisam ter vindo do centro hoje. Você não quer aprender? Quero. Então vai errar, meu filho. Vai matar os outros, vai roubar, vai ser desonesto. Olha, se é errando que se aprende, não. É corrigindo os erros que se aprende. Porque tem gente que erra a vida inteira e não aprende por causa disso. Tá errado o ditado. Tem outro ditado que diz assim, isso é mais fácil. Ninguém dá aquilo que não tem. Vocês acham isso falso ou verdadeiro? Ó, vou ajudar vocês. Eu tenho um copo de água. Eu não tenho um copo de água. Se alguém me pede água, eu posso dar água? Não. Então o ditado é falso ou verdadeiro? Ó, vamos entender. É falso. Vou explicar por quê. Vou perguntar, vocês têm que ser honestos, não vale mentir, hein? Vocês acham que Agnaldo Paviani, que vos fala nesse momento, é um espírito de luz, sim ou não? Você veja, a gente sai de Votuporanga, levanta 3 horas da madrugada, pega 2 aviões morrendo de medo, e essa noite eu sonhei que o avião ia cair. Olha, para mim ir embora, vocês não imaginam o medo que eu estou de subir no avião. Para ser chamado de espírito trevoso,
Mas quem não tem luz, eu estou brincando, gente, é brincadeira. É claro que vocês têm razão, é evidente que o Aguinaldo não é um espírito de luz. Aliás, espíritos de luz são pouquíssimos sobre a face da terra. Dá para a gente contar no dedo. A grande maioria de nós não somos espíritos de luz. Aliás, é isso que me consola. Eu não sou, mas vocês também não são. Então estamos tudo igual. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Vocês acham que enquanto eu estou aqui falando, as minhas palavras estão produzindo luz no ambiente? Sim ou não? Sim. Bom, agora quem não entendeu foi eu. Vocês acabaram de dizer que eu não tenho luz. Agora estão dizendo que as minhas palavras estão produzindo luz. Como pode quem não tem luz oferecer luz? Mais ou menos, mais ou menos. A resposta exata é outra. A verdade é que a luz não é minha, é do Cristo. O orador é como se fosse o carteiro. O carteiro é importante, mas mais importante que o carteiro é a carta. A luz emana do alto. Por isso as minhas palavras produzem luz. Isto prova que nós podemos dar aquilo que nós não temos. Porque eu não tenho luz, mas estou oferecendo luz a vocês. Deu para entender? Então, a gente erra. É verdade. Nas coisas mais simples. Bom, Aguinaldo, então como é que a gente faz? Então vamos aqui enumerar alguns itens, tá? Só a título assim de facilitar a compreensão. Esses itens que eu vou citar, eles não são absolutos. É uma forma didática. Primeiro item. Para que haja uma renovação de conceitos sólida, você precisa conhecer. Você precisa estudar. E aí entra o estudo que eu falei ainda há pouco. Em mediunidade, por exemplo. Em mediunidade você precisa de estudo, porque mediunidade é parceria. Quando eu fui psicografar o livro Trevas e Luz, tem ali para vender, foram dois espíritos que escreveram o livro, o espírito Klaus e o espírito Donatello. Klaus se apresentou e escreveu a parte dele primeiro. Não houve problema, já conhecia o espírito, foi fácil. Aí se apresentou Donatello, um espírito que eu nunca tinha trabalhado. Ele escreveu um parágrafo e parou. Eu disse, o que foi, meu irmão? Ele disse, filho, não dá para continuar. Eu disse, não dá por quê? Porque eu sou terapeuta. Quando eu estava na Terra, eu era terapeuta. E eu desejo colocar no livro algumas noções do comportamento humano na visão da psicologia. Mas sua cabeça é oca, não tem nada. Olha, eu acho engraçado esses guias. Eles usam a gente e ainda chamam a gente de burro. Eu falei, meu irmão, quanto a isso eu não posso fazer nada. Ele disse, não, o senhor pode sim. Vamos fazer o seguinte, eu vou me afastar por 4 meses e o senhor vai estudar psicologia. Não precisa fazer uma faculdade não, mas o senhor vai estudar o básico para que quando eu volte,